Eu tenho a convicção de que os médicos, como categoria, nunca se aperceberam da importância de ter representantes no parlamento. Aí sim, eu acho que o representante da categoria médica, ou os representantes da categoria médica no parlamento não precisam ser médicos. Porque não vai estar lá exclusivamente para representar os interesses dos médicos. É mais natural, mais espontâneo, né, que sejam os médicos, os deputados ou parlamentares, de um modo geral, médicos, que se aproximem mais do sindicato médico, que entendam mais a linguagem do sindicato e entendam as razões do sindicato, enfim, né, tenham uma visão mais clara das questões da saúde, inclusive. Agora, muito claramente, eu vejo a categoria médica como sem nenhuma percepção de como funciona o regime democrático na sua cúpula. Então, as coisas passam ou não passam. Outros segmentos da sociedade têm uma visão muito clara. Por exemplo, os ruralistas têm uma bancada ruralista. Quem preside, quem coordena a bancada ruralista é um médico, que não tem nenhum compromisso com os médicos e nem nunca se interessou pelas demandas ou reivindicações dos médicos, porque ele está lá colocado, posto pelos ruralistas. E o compromisso dele é como ruralista, ele é médico e ruralista, mas está lá colocado pelos ruralistas. Os hospitais, principalmente filantrópicos, também têm muita clareza sobre isso e elegem pelo menos um deputado. Aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos um deputado é eleito claramente e diz isso abertamente, o que eu acho que é uma coisa boa, pelos hospitais filantrópicos. Então, está lá para defender os interesses dos hospitais filantrópicos. O que não quer dizer que não esteja atento a todas as outras questões, que não vote, né, de acordo com a sua consciência, os seus princípios, ou com o seu partido nas outras questões. Claro que ele não vai tratar só do que diz respeito àquele segmento específico que ele está lá para representar. Os médicos nunca tiveram um representante da categoria médica eleito pela categoria médica para representar os interesses da categoria médica. Sempre tiveram médicos que de alguma forma foram parceiros, como outros não médicos de alguma forma foram parceiros por reconhecerem as demandas ou, enfim, terem algum tipo de sintonia. Eu acho que isto é ruim. Acho que a categoria deveria se aperceber e, pelo menos, ter um foco, né, e ajudar a eleger aqueles parlamentares que têm compromisso com a saúde. Quem sabe até que tem compromisso com a categoria médica, com as demandas dos médicos. Isso é legítimo. Isso faz parte do jogo democrático. Acho que isso é um assunto tabu na categoria, né? Mesmo nós, no sindicato, com toda a credibilidade que a gente conseguiu junto à categoria, não vejo que a gente tenha espaço para discutir isso com os médicos. Os médicos veem isso com maus olhos. Acham que não é um bom parlamentar aquele que está lá representando um segmento. Então, os médicos, até onde eu vejo, não estão representados por alguém especificamente e nem o sindicato tem alguém que o represente. Embora tenha parlamentares que têm vínculos muito próximos, né? Inclusive de amizade conosco, até por serem médicos, enfim, né? Tem a ver com o perfil da categoria, mas no sentido de que os médicos, como um conjunto, como um todo, têm uma visão muito romântica da política. Ainda que sejam muito críticos e achem que há muita corrupção, etc., eles tendem a pensar que os políticos estão lá para defender valores universais. Ou para se locupletar, enfim, né? Mas não tem a percepção de que existam parlamentares destinados, eleitos, preocupados com um dado segmento, né? Acho que os médicos não pensam sobre isto e acho que quando pensam sobre isto, por exemplo, com relação à bancada ruralista, acham que está errado, que não devia ter uma bancada ruralista, que devia haver deputados preocupados com todos os assuntos que interessam à nação.
E isto afasta muito, inclusive, as lideranças médicas, porque o médico, o presidente do sindicato, não está lá para fazer o que lhe dá na cabeça. Eu sempre digo, o sindicato é um órgão efetor da categoria, não é ele que inventa as coisas, ele percebe quais são as demandas, quais são os desejos da categoria e trata de executá-los, né? Então, o sindicato fica preso a esta percepção que a categoria tem da política partidária. Eu acho que a dificuldade é em conseguir esta mobilização efetiva. Quer dizer, tudo é contra que se consiga uma mobilização. Em algumas situações, as condições são tão sérias, tão graves, ou descontentam tanto os médicos, ou focam num grupo tão bem definido de profissionais, que se consegue que aqueles profissionais se mobilizem, inclusive que já se conseguiu que os médicos fossem à greve. O que é outra coisa que os médicos vêm com muita dificuldade, né? O médico entrar em greve é visto pelo próprio médico como uma situação muito complicada, e ele se sente deixando de atender o seu paciente, se sente culpado, né? E a nossa visão no sindicato é absolutamente inversa. Há situações em que o último elemento que resta para uma categoria é recorrer à greve. Se tu abrir mão desse instrumento, não te sobra nada. E, aliás, acho que boa parte da situação em que se encontra a categoria médica, que é muito ruim, se deve a isso, né? A essa incapacidade dos médicos de perceberem a greve como uma coisa legítima, necessária para que se encontrem soluções políticas para os problemas. Quer dizer, se nós contivermos todas as greves, vamos ter um contencioso de contradições dentro da sociedade que em algum momento vai ser resolvido pelas armas, né? Então, é preciso que haja mecanismos de pressão, de contrapressão, de discussão, para que as coisas encontrem uma solução política. Acho que os médicos têm muita dificuldade de perceber isso. E custa muito ao sindicato mostrar aos médicos essa necessidade e a justeza desse movimento, né? A justeza deste procedimento, vamos dizer assim, que é uma paralisação. A sociedade também não entende isso. E esse é um outro grande problema, eu acho, quando se trata de alguma mobilização dos médicos, o fato de que há um enorme desvão entre o que a sociedade espera e cobra dos médicos e o que a sociedade devolve para os médicos, paga para os médicos, retribui os médicos. Há um desvão enorme, né? A sociedade cobra muitíssimo dos médicos e se dispõe a dar muito pouco para a categoria. E esse desvão, então, também faz com que a sociedade perceba de uma maneira muito ruim o movimento grevista. É necessário dizer que faz parte disso a posição da imprensa. A imprensa tem uma atitude, do meu ponto de vista, tem tido uma atitude muito complicada com relação a isso. Tá? Me lembro nessa greve dos municipários, por exemplo, em que num posto onde não havia atendimento de ortopedia, nunca houve atendimento de ortopedia, né? Uma mãe chegou lá com uma criança com a suspeita de uma fratura, tinha caído, e o posto estava em greve, tinha um médico lá para atender urgências, e isso foi filmado, mostrado pela TV por todos os lados, foi notícia de jornal, né? Coitada desta mãe, coitada dessa criança, a criança foi com dor, deslocada para o pronto-socorro ou para outro lugar, porque nunca as urgências deixaram de ser atendidas, né? Então, acho que a imprensa tem tido nisso um papel muito forte. E não sei te dizer por que razão. Porque entra repórter, sai repórter, há um turnover até grande dentro dos meios de comunicação, né? Mas se mantém esta visão de que o médico, se parar, é um vilão que tem que ser destruído, desmontado publicamente.